Você já sentiu Deus te chamar para algo que parecia impossível? Confrontava diretamente os seus medos, mas ativava a sua fé? Esse é um vídeo totalmente diferente. Eu sou Samara Paganini, mentora de comunicação, especialista em mulheres líderes e palestrante profissional. E esse vídeo para o canal do YouTube é focado em um testemunho. Não um testemunho apenas de vida geral, mas sim um testemunho da minha gravidez. Olha de quem vamos falar? Da minha baby Antonella, baby acima da média. Se você está vendo esse vídeo agora, creia que ou você está na fase do chamado, da espera ou da confirmação. Deus tem algo preparado para você. Fica até o final. Não esquece, é claro, de dar o seu like aqui no vídeo do YouTube. Siga também o canal do YouTube, aqui você aprende muito sobre comunicação e palestras, e deixe seu comentário porque eu quero saber o que você está achando desse testemunho até o final. Tudo começou em julho de 2024. Eu e meu marido estávamos bem, menos de 2 anos de casado, não estávamos pensando em nada relacionado à gravidez naquele momento. Na verdade, os planos estavam assim: daqui a 4 anos a gente pensa em filhos. Mas Deus começou a falar. E quando eu olho para trás, o começo de tudo, eu separo em 3 fases o nosso testemunho. Testemunho da minha família e da minha filha Antonella. Essa primeira fase é o chamado. Lá em julho de 2024, o Senhor usou uma pessoa num ambiente cristão, na igreja que eu congregava, uma pastora, chegou para mim e trouxe uma revelação, que me via grávida. Perguntou então se eu estava tentando engravidar. Eu falei que até então não. Estávamos muito bem tranquilos com o que estávamos vivendo. Porém, ela falou que viu eu grávida com barrigão. Saindo do culto naquele dia, eu já senti um incômodo. Senhor, o que está acontecendo? Nunca alguém tão fortemente, com tanto poder espiritual sobre a minha vida, era uma pastora da igreja, havia me falado algo do tipo. Já comecei a orar para o Senhor, inclusive na semana seguinte eu tinha uma viagem, então eu falei, vou fazer um teste de gravidez, vai que eu estou grávida, não estou sabendo ainda, mesmo estando evitando até aquele momento, e o teste deu negativo, tá tudo bem. Depois disso, fui para a viagem, voltei, tive uma semana de treinamentos, e numa imersão ao longo de 3 dias vivendo o treinamento, outras pessoas diferentes que não se conheciam, não sabiam nada a respeito de gravidez ou de qualquer outro assunto relacionado a isso ao meu marido, vieram e me falaram. A segunda pessoa me perguntou se eu estava tentando engravidar, porque me viu com um rosto de mãe. Samara, você está parecendo com um rosto de mãe? E na hora que eu falei que não, e expliquei um pouco mais, ele falou, não, tá tudo bem, então, nem sou de trazer uma revelação para você, porque não é do meu perfil. E eu falei, mas você já é a segunda pessoa. Nessa hora, ele falou, então, receba, talvez é Deus querendo te confirmar. Neste momento, já era algo que o meu coração estava fervendo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Mas, ainda assim, ainda sem decidir 100%, estava recebendo esse chamado, fui para um canto orar no meio do treinamento. Tinha uma sala específica. E ao entrar nessa sala, eu lembro com exatidão como eu estava com o coração quebrantado. Falei, Senhor, em prantos, eis-me aqui. Porém, me responde. E fez perguntas específicas para o Senhor. Isso e isso. Vai dar certo? Não teremos nenhum problema, não teremos nenhum quesito negativo em relação à organização financeira, porque a gente não estava se planejando para isso. E o Senhor acolheu minhas perguntas. Naquela mesma tarde, naquele mesmo treinamento, com uma pessoa aleatória, que não é tão profetiza espiritualmente, ela mesma se intitula, é uma colega só de treinamento, vira para mim e responde tudo com exatidão de palavras que eu havia perguntado para o Senhor. Não teria como ela saber. Não teria como nenhuma das 3 pessoas saberem de nada que uma ou outra iria falar. Mas, sim, o Espírito Santo sabia. Ele sabia como falar ao meu coração e me confirmar isso. Até que naquela noite, no final daquele dia, eu cheguei em casa e contei tudo isso pro meu marido, porque tinha acontecido as 2 respostas no mesmo dia. E eu falei, amor, agora a gente só tem uma coisa para decidir. Ou a gente obedece, ou a gente desobedece. E foi neste momento que meu marido, de maneira muito sábia, decidiu cumprir o princípio da obediência ao Senhor. Quando ele mostra, ele revela, ele confirma
Nós temos livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio. Talvez o Senhor já tenha te mostrado várias vezes a mesma coisa. Já tenha te chamado, usado pessoas, usado louvor, usado a palavra dele, mas você ainda tem ignorado. E essa primeira fase, ela se chama o chamado. Foi onde nós vivemos o chamado. Até que entramos na segunda fase. A segunda fase foi a fase que muitas mulheres que estão tentando engravidar passam. Eu comecei a pensar, tá, se o Senhor mandou, vai ser logo, vai ser rápido. Mas entrei na fase da espera. É nessa fase da espera que talvez você também esteja hoje. Você já disse o seu sim para o Senhor, o seu eis-me aqui, mas ainda não aconteceu. E eu vivi esse processo onde eu senti na pele mês após mês, semana após semana, teste após teste. Eu fiz testes porque eu achava que eu estava e depois descobri que eu não estava. E todos os meses o Senhor vinha trazendo paz ao meu coração, através do meu marido principalmente, com uma fala inclusive muito engraçada, porque ele virava assim e falava, amor, tá tudo bem, vamos continuar os trabalhos. E ter este momento de leveza, mas também lá dentro a gente que está tentando engravidar, a gente começa a ter vários pensamentos, fazer vários exames e ter consultas. A gente fez a mudança de estava evitando para agora estou aproximando, estou tentando realmente, mas não é fácil. A fase da espera é uma fase de transição. Às vezes é uma fase de deserto, inclusive, que você está querendo fazer algo, mas não chegou à terra prometida ainda. Esta fase é uma fase onde você tem que se apegar à promessa do Senhor para sua vida. Foi isso que eu fiz, foi isso que eu e a minha família fizemos. O Senhor prometeu. Se não aconteceu ainda, está no tempo dele. Ele não perde a noção do tempo. Ele não tem as coisas, fugiu do meu controle. Não é isso que acontece com o Senhor. Isso acontece com a gente. A gente que tem ansiedade, a gente que tem nervosismo, quero fazer logo, ou passou e eu não percebi. Mas não acontece com o Senhor. Há tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E o tempo de espera aconteceu comigo também. Por incríveis 8 meses. Mais ou menos de agosto até março de 2025. Viramos o ano, tivemos tentativas e não acontecia. Mas em março de 2025 algo diferente aconteceu. Eu não sei o quanto você conhece de um movimento chamado Legendários. Um movimento que alcança homens e famílias, usando e resgatando a essência do caráter do homem e ele voltando a ser o papel principal na casa, o líder da casa, o direcionador, o sacerdote, o provedor e tudo aquilo que a palavra fala para ele ser. Meu marido frequenta e participa desse movimento desde 2023. E após fazer a primeira montanha dos legendários, que ele sobe numa montanha e fica numa imersão só de homens, ele começou a servir. Em março de 2025, teve uma montanha e ele já havia servido em várias. Cada montanha é uma montanha diferente, inclusive espiritualmente. Nós, mulheres, subimos a nossa montanha espiritual aqui de baixo, enquanto os homens sobem realmente na montanha. Em março de 2025, durante a montanha aqui no Espírito Santo, meu marido estava servindo e Deus havia colocado muito forte no meu coração de que seria um top, uma montanha de novidade. Estava tudo acontecendo, momentos de oração, eu fiz propósito com o Senhor, com jejum e oração, até que, ao retornar de um culto das esposas de legendários, que acontece sempre em algum momento durante a montanha, nesse caso específico aconteceu na sexta-feira de noite, eu que fui no culto, voltei para casa, chegando em casa sozinha no apartamento de noite, botei play no meu celular para tocar um Spotify, um louvor. Nesta hora, começa a tocar o refrão de um louvor que eu nunca havia ouvido falar, nem tinha ouvido cantar em qualquer outro lugar. O nome do louvor se chama Novidade. E esse louvor começou a responder coisas às minhas orações de maneira específicas e pontuais. Eu queria ser mãe, mas talvez você que já passou por algo parecido, um processo como esse, sabe que querer, mas você também tem algum pouquinho de aflição. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou ter sabedoria para isso? Será que eu não vou ter? Será que eu vou ter discernimento? Não vou ter medo? Vou cuidar bem? Vou gerir bem? Vou maternar bem? Tudo isso passava na minha cabeça. E este louvor
que é justamente de uma mulher que criou e foi instruída pelo Senhor a criar esse louvor num processo de gestação dela. Ele falava tudo sobre isso, sobre ser um tempo de novidade, sobre ser um tempo onde você vai ter discernimento, sabedoria, não temas, o Senhor está contigo. E o Senhor ia respondendo nesse louvor para mim todos os detalhes das minhas orações. Eu nunca tinha ouvido falar desse louvor antes. Aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei quebrantada, eu estava sentindo algo diferente, mas não sabia o que era. E esta é a fase que eu considero a terceira fase do nosso testemunho, a fase da descoberta, onde o Senhor cumpriu a sua promessa. Sexta-feira veio a confirmação do louvor, já estava me sentindo diferente. Aconteceu sábado, veio o domingo ele desce da montanha, tivemos todo um momento muito forte, casal muito bom e gostoso. Passou segunda, terça e quarta, minha menstruação estava atrasada. O que eu fiz? Vou fazer um exame. Ao fazer o exame, numa quarta de tarde, eu tive a certeza comprovada de que aquele sentimento, de que aquela notícia da novidade deste tempo havia chegado. E eu estava grávida, já inclusive de algumas semanas, da nossa filha, da nossa promessa do Senhor. A minha filha hoje se chama Antonella. Estamos com 7 meses de gestação e este nome também foi revelado pelo Senhor. Este é um outro testemunho. Se você achar que faz sentido eu contar esse testemunho aqui também para você, me conta nos comentários, porque o nome que lá em agosto de 2024, um mês antes de decidir ter filho, o Senhor me entregou o nome da minha filha. Mesmo sem saber se era menino ou menina lá na frente, sem saber nada, o Senhor me entregou que seria Antonella. E desde então, seguimos com isso no coração. E ao descobrir mais pra frente que era uma menina, sabia que o tempo da Antonella havia chegado. Em março de 2025, a descoberta da nossa gravidez de uma maneira muito emocionante. Tem vários vídeos e relatos lá no Instagram da descoberta minha, da descoberta do meu marido, da revelação para alguns familiares. Vou deixar alguns links no meu Instagram e desses vídeos aqui embaixo para você ver, se inspirar. Eu não sei em que fase de testemunho você está. Na fase do chamado, na fase da espera ou na fase da descoberta da revelação da promessa do Senhor, onde você descobre que aconteceu, onde se cumpre a promessa do Senhor. Mas independente de qual fase você esteja, creia, o Senhor é Deus. Ele é o único Deus. Ele é fiel e imutável. Ele é fiel para prometer e fiel para cumprir. Se você está querendo ouvir a voz do Senhor para revelar o chamado, peça para Ele. Se você já recebeu o chamado e está esperando acontecer, peça para Ele discernimento para viver essa espera. E se você está vivendo o momento agora, acabou de viver ou vai viver em breve, sente que vai viver em breve o cumprimento dessa promessa, ora para que o seu coração continue nele, neste tempo. E por fim, esse testemunho foi algo que eu contei para alguns familiares em alguns momentos de pregação e palco que eu tive. Mas agora eu deixo o público aqui compartilhado com você neste vídeo. Se fez sentido para você, se algo te marcou de maneira mais profunda, ou se você quer deixar um comentário para mim e para minha família, coloca aqui embaixo. Não se esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, talvez tenha algum amigo, algum parente que esteja vivendo algum momento. E eu espero mesmo que o Senhor seja exaltado e te use, afinal você vai ser usado como um canal de transformação, assim como a vivência em mim desse testemunho está te alcançando agora. Um grande beijo, te vejo nos próximos vídeos.